Fala galera, beleza? Aqui é o Vini o Pai e hoje eu quero falar com vocês sobre um tema um pouco diferente. Eu quero falar, na verdade, é perguntas que eu sempre escuto na internet, mães perguntando, pessoal dos grupos do Facebook. Por que os médicos não fecham o diagnóstico? É um assunto bem interessante que a gente vai falar agora, beleza? Roda a vinheta, editor. Então, galera, eu quero falar com vocês sobre por que os médicos não fecham o diagnóstico na primeira consulta, geralmente. Por experiência própria minha, e eu vou falar pra você no decorrer desse vídeo, o meu diagnóstico do meu filho não foi fechado na primeira consulta. Mas na primeira consulta eu já tive o CID, o F84, que é a questão do desenvolvimento. Mas beleza. O que acontece é o seguinte, eu vejo muitas vezes nas redes sociais as mães perguntando por que o médico foi e não deu naquele? Por que não fecharam o diagnóstico? Será que meu filho tem mesmo autismo? Ah, mas ele se comunica tão bem. Eu acho que ele não tem autismo. Vamos esperar pra ver o que tá acontecendo. Vamos lá. Pro médico poder dar o diagnóstico de autismo, ele precisa de uma análise social da criança. Análise social que eu digo de comportamento, não é da renda. Porque o que acontece? Diferente de outras patologias, como um braço quebrado, um câncer, alguma coisa assim, a gente tem marcadores biológicos. Eu consigo tirar uma radiografia, eu consigo fazer um exame de sangue. O autismo não tem como ser feito isso. Porque o autismo, o diagnóstico dele, ele é feito através da análise clínica do paciente. Ou seja, o médico tem que avaliar se ele, como que é o desenvolvimento dele, como que tá a fala, como que tá a questão dos movimentos estereotipados, como que é a família dessa criança, como é que a família dessa criança se porta, porque existe todo o fator familiar comportamental que também pode induzir a uma situação de autismo. Não que a criança não esteja autismo e vai ter por causa da família, não, mas pode mascarar, entendeu? Existe uma série de fatores. E o que o médico vai fazer? O médico vai dizer, pô, olha, será que é autismo? Será que não é autismo? O médico até pode se enganar, ou ele pode errar. Mas o que a gente não pode errar é o tratamento da criança. Porque naquele momento, o que acontece muito é os pais chegam lá pra, olha, mãezinha, vai pra casa, daqui a 6 meses volta, não sei o quê. Aí a mãe vai pra casa, o pai vai pra casa e pensa, não, meu filho não tem nada, vamos esperar mais um tempinho. É aí que mora o problema. Porque esses 6 meses são 6 meses perdidos, que não dá pra voltar atrás. Então uma criança foi buscar ajuda no médico, provavelmente ela tem alguma deficiência em alguma área da sociabilização da infância. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que tem dificuldade na fala, na comunicação, eu vou procurar uma ótima fonoaudióloga para tratar a comunicação dessa criança. Se eu tenho uma criança com dificuldade na interação social, eu vou procurar uma ótima TO. Uma TO especialista em ABA, especialista em Denver, especialista em teoria do comportamento. Enfim, a gente precisa ir atrás dos médicos necessários para que a criança possa se desenvolver. Alguns pais, acabam que não procuram esse tratamento precoce e vão buscar lá no final. Isso traz um prejuízo para a criança tremendo, que às vezes a gente não consegue mensurar, porque não tem como voltar atrás, né? Não tem máquina do tempo. Então eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. A gente chegou 1 ano e 6 meses, diagnóstico possível de autismo, saímos com CID, procuramos intervenção precoce. A gente foi fechar o diagnóstico, agora faz o quê? 6 meses, 1 ano, a gente fechou o diagnóstico dele com 7 anos. Ele tem autismo leve, né, que seria Asperger, mas não tem mais hoje isso, tá tudo dentro do mesmo quadro, autismo grau 1, com TDAH. Então, quer dizer, a gente fechou agora o diagnóstico dele, depois com 7 anos. Imagina se eu tivesse esperado 7 anos pra fazer esse tratamento com ele. Não tem como, entendeu? Então a gente tem que buscar ajuda, a gente tem que ir atrás. Esse período é fundamental. Então por isso que muitas vezes o médico acaba por não fechar o diagnóstico na primeira consulta. E aí a gente tem um problema também da questão do SUS. Por quê? Quando a gente tá falando de pessoas que têm condição financeira pra pagar um neurologista hoje e semana que vem outro, se não gostar da opinião daquele e ir depois, beleza, ótimo, a gente consegue dar sequência. Mas eu sei que a dificuldade que é conseguir um neuropediatra pelo SUS e depois ter que voltar daqui a algum ano. Então o conselho que eu dou é o seguinte: tem dificuldade, tem atraso na linguagem, tem atraso na fala, tem atraso na comunicação, procure os especialistas. Consiga o CID, porque o CID não é o fechamento do laudo ainda, ele é o encaminhamento de um possível distúrbio do comportamento, e vá atrás. Porque no momento que você começa a encaixar as terapias, as coisas começam a se desenvolver e a caminhar, e as crianças começam a se desenvolver mais. Então, o que eu quero dizer com isso é assim, o médico às vezes não fecha na primeira, é verdade, mas é por uma série de fatores, ele tem que analisar um monte de fatores. Ele precisa muitas vezes do lado da fono, do lado da TO, ele tem que descartar se a criança não tem algum problema no ouvido, porque muitas vezes, né, ela não escuta, a gente chama às vezes uma característica do autismo. Então são uma série de fatores que a gente tem que avaliar. Beleza, galera? É isso que eu queria falar pra vocês hoje. Se vocês quiserem curtir o mundo do autismo, uma família real, que a gente possa, a parte boa, também pode ser uma parte ruim, tá aqui nas nossas redes sociais, se inscreve no canal, é bem importante pra gente continuar produzindo conteúdo, e tamo junto, beleza? É nóis. Fique com Deus.